Querido irmão, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você nessa manhã. Hoje, no nosso estudo de quinta-feira, temos como título Obediência, o fruto da fé. Talvez hoje, o dia que toca no assunto mais polêmico, vamos dizer assim, na questão mais polêmica quando falamos de salvação, que é a questão da obediência à lei de Deus. Eu preciso obedecer à lei de Deus para ser salvo, não preciso? Ontem nós vimos que a obediência é uma consequência de quem foi salvo. Ou seja, eu não obedeço para ser salvo, mas obedeço porque fui salvo. E para nós podermos entender melhor essa questão, tendo em vista que ela é motivo de discussão em muitas denominações religiosas, eu quero apresentar para vocês o texto de Romanos, capítulo 8, versos do 1 ao 4, que nos revela o seguinte: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou vocês da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu filho, seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então esse texto nos revela que por causa do sacrifício de Cristo não dependemos da obediência às leis cerimoniais para alcançar salvação. E que, na verdade, por causa do sacrifício de Cristo, temos agora a oportunidade de viver segundo o Espírito. A grande pergunta é: como eu posso viver segundo o Espírito? Quem me diz qual é a vontade do Espírito de Deus? E quem me diz qual que é a vontade da carne? É simples, a palavra de Deus, sobretudo a lei de Deus. Porque quando eu sinto o desejo de cometer adultério, ou quando eu sinto o desejo de furtar, ou quando eu sinto o desejo de desonrar pai e mãe, quem está despertando esse desejo em mim é a vontade da carne, assim usada essa expressão por Paulo. Mas quando eu decido não adulterar, quando eu decido não furtar, quando eu decido honrar o meu pai e minha mãe, então é o Espírito de Deus que está agora falando comigo, e ao obedecer eu estou vivendo no Espírito. Então a lei de Deus assume um importante papel aqui, de mostrar o que é errado e o que é certo. Então Cristo, por assim dizer, é a nossa fonte de salvação, mas a lei nos apresenta a nossa necessidade de salvação. Como o próprio apóstolo Paulo já disse, se a lei não me ensinasse que matar, que adulterar, que cobiçar fosse pecado, como eu saberia que era pecado? Então a lei nos mostra o nosso problema e Cristo traz a solução. Que bênção, não é? E para aqueles que duvidam, é impossível viver de acordo com a lei de Deus, pense comigo. Você pediria a um filho seu pequeno, um filho de 2, 5 anos, você pediria a ele que subisse em um poste de energia e mexesse no gerador desse poste e consertasse a energia do bairro? Você pediria isso a ele? Claro que não, porque você sabe que o seu filho com 2, 5 anos é incapaz de fazer isso, é impossível para ele, e você sendo um bom pai, uma boa mãe, você não pediria isso ao seu filho. Agora Jesus nos pede lá em João 14, ele diz: se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Então se Jesus pediu para nós obedecermos os seus mandamentos, é porque ele sabia que nós éramos capazes, senão ele seria um Deus muito injusto e um pai nada bondoso. Por isso, queridos, é por meio da graça de Cristo, justamente por meio dela, que nós somos aptos a obedecer a palavra de Deus, a lei de Deus. Judas 24 diz: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de qualquer tropeço e de nos apresentar imaculados diante da sua glória. Então é o próprio Deus que nos ajuda a obedecer a sua lei. Que você possa ter um compromisso firme com a palavra de Deus, sobretudo com a sua lei, e possa viver em obediência, resultado da salvação que você encontrou em Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor morreu por nós, nos garantindo a salvação. Que o teu Santo Espírito realize a sua vontade em nossa vida, que possamos ser transformados dia a dia, em nome de Cristo Jesus. Amém.